Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem? Então, nós vamos continuar a revisão do primeiro ano, da quarta semana do primeiro volume do PET 2021. O que nós vamos ver? Perímetros e áreas de triângulos semelhantes, trigonometria como razão de semelhança. Eu sou a professora Idelma e vamos lá? Olha, nós temos aqui uma relação, são relações trigonométricas, né? Então, nós vamos ver o que tem a ver com as relações de semelhança. Eu tenho essa figura que é um triângulo. Vocês lembram daquela importante relação da paralela? Então, esse lado ED é paralelo ao lado AB. Então, nós temos aqui dois triângulos semelhantes, né? E que são triângulos retângulos. Então, esses triângulos aqui vão nos ajudar, né? Ajudar, porque triângulo retângulo você pode usar trigonometria e pode usar também o teorema de Pitágoras. E eu coloquei o desenho aqui no canto para sobrar mais espaços para resolver. Primeiro, quando tem que resolver um triângulo, é porque eu tenho que encontrar as medidas que faltam nele. Então, eu vou pegar o triângulo maior, né? Desenhá-lo aqui mais ou menos, porque esse programa aqui não é propício para desenho. Olha que tristeza uma reta que a gente faz aqui. Entenda isso aqui como um triângulo. Eu pus até o ângulo reto para ficar mais fácil de entender. Então, aqui tem o ângulo de 30 graus. Aqui o cateto adjacente mede 55. Eu não tenho a medida da hipotenusa, que eu vou pôr H, e aqui eu vou pôr X, né, o cateto oposto. E o outro triângulo menor, eu tenho aqui 30 graus, o ângulo reto. Tem essa medida aqui de X. E eu tenho que encontrar a medida aqui, que eu vou chamar de Y, e essa aqui de Z. Esse 20 ficou estranho, eu vou dar uma consertada nele. Não, a gente consertar é apagar e refazer. Bom, melhorou. Então, gente, estão vendo que o ângulo é 30 graus? Então, vamos pegar da tabelinha trigonométrica os valores de seno de 30, cosseno de 30 e a tangente de 30. Seno de 30 é meio. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. Além disso, eu preciso lembrar das fórmulas que eu vou usar. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Então, essas coisas aqui que eu coloquei são lembretes, né? Que isso aqui a gente tem que memorizar.
E primeira coisa que eu vou fazer, então, é dar nome aos lados. Eu vou dar nome, então, aos lados. Começando aqui, o lado que eu tenho é cateto que está junto, é adjacente. Cateto que está longe é oposto. O lado que está de frente para a hipotenusa, ó, de frente para o ângulo reto, é a hipotenusa. Cateto que está junto é a adjacente. Cateto que está longe é oposto. E o lado que está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Definido isso, agora eu vou escolher as fórmulas que eu vou utilizar. No primeiro triângulo, eu tenho aqui a medida conhecida só do cateto adjacente. Então, eu tenho que pegar o cosseno ou a tangente. Vamos pegar o cosseno de 30, para esse triângulo aqui. Cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é 55. E a hipotenusa, H. Bom, eu vou passar 2 multiplicando 55. E raiz de 3 eu vou trocar de lugar com H. H é igual a 55 vezes 2, que dá 110. E a raiz de 3 passa para baixo. Como nós não podemos ter raiz no denominador, a gente tem que racionalizar. A gente vai racionalizar uma raiz multiplicando por ela mesma. Então, vai ficar 110 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3. 110 dividido por 3 não dá um número inteiro, né? Então, acho que vamos deixar assim mesmo. Então, encontramos uma medida. Isso aqui é a medida H, que é 110 raiz de 3 sobre 3. Bom, podemos achar por outro, agora o x, que é cateto oposto. Podemos achar pela tangente ou pelo seno. Mas como o seno vai usar a hipotenusa, que é esse valor estranho aqui. Então, vamos achar pela tangente. Tangente de 30 é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 55. Olha que legal. O x fica aqui, quietinho, e o 55 vai multiplicar a raiz de 3, né? Então, x é 55 raiz de 3 sobre 3. Também não dá para simplificar aqui. Vamos deixar assim. Dá para dividir, mas não vai ficar com vírgula. Deixa dessa forma. Bom, gente, eu tenho semelhança entre esses dois triângulos, então eu não preciso mais usar as fórmulas trigonométricas. Vamos tentar? Então, olha, y está para 55. Assim como 20 está para o valor de x.
E o valor de x é 55 raiz de 3 sobre 3. Que bagunça é essa, professora? Olha, isso aqui eu tenho uma fração dividindo outra fração. Então, o 20 seria a fração 2 sobre 1, né? Não precisa nem pôr o 1 aqui embaixo, porque está embaixo. Então, como está dividindo, eu vou multiplicar pelo inverso dessa, que vai ficar 3 sobre 55 raiz de 3. Então, y sobre 55 é igual 20 vezes 3 dá 60 sobre 55 raiz de 3. Passo o 55 para cá, multiplicando. Então, y é 60 multiplicado por 55 sobre 55 raiz de 3. Olha, os dois, tanto 55 está multiplicando, como aqui ele também está multiplicando. Se estivesse somando, eu não poderia simplificar, mas como ele está multiplicando, eu vou simplificar. Só que eu fiquei com raiz de 3 aqui no denominador. Então, eu tenho que multiplicar aqui por raiz de 3. E aqui também eu tenho que multiplicar pela raiz de 3. Então, o valor de y será 60 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9 e raiz de 9 é 3. 60 dividido por 3 é 20. Então, o y é 20 raiz de 3. Beleza. Professor, isso deu muito trabalho. Acho que eu vou resolver pela trigonometria o z. Pode resolver. Então, vamos lá. Você tem que achar uma hipotenusa e tem o cateto oposto. Então, só te resta o seno. Posso fazer, que é cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, vamos fazer aqui. Seno de 30. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. É meio. E meio. E meio é igual a cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa. O y eu já tenho, né? Não, cateto oposto, desculpa. Fiz confusão aqui. Cateto oposto, que é o 20, dividido pela hipotenusa z. Então, esse aqui ficou bem simples, ó. 1 vezes z é z. 2 vezes 20, 40. Então, z vale 40. Foi só uma coincidência, né, gente? Porque o outro resultado também daria isso. Talvez não daria tanto trabalho quanto da semelhança. Às vezes, a semelhança dá menos trabalho. A gente nunca sabe até que a gente faça. E a segunda parte fica aqui. Por aqui. No próximo vídeo, eu vou gravar a semelhança de perímetros e de áreas. Muito obrigada para quem ficou comigo até aqui. Um grande beijo e um abraço.